A importância ideológica dessas tendências é particularmente significativa na França, onde as tradições do iluminismo e com elas as do materialismo e do ateísmo estão muito mais enraizadas do que na Alemanha. Como já foi mostrado, Bergson ultrapassa em muito essa tendência na produção de mitos mais decididamente racionalistas. Do ponto de vista ideológico, ele volta seus ataques contra a objetividade e a racionalidade, contra o domínio da razão, outra antiga tradição francesa, e luta por uma imagem de mundo irracionalista. Com isso, ele oferece àqueles que fazem a crítica à vida capitalista pelo prisma da direita, da reação, que há décadas estão em atividade, um fundamento filosófico, a aparência de estar em consonância com os mais novos resultados das ciências da natureza. Enquanto na França a maioria dos ideólogos reacionários anteriores quase sempre conduziam seus ataques em nome da realeza e do ultramontanismo, limitando assim a sua eficácia aos círculos que já eram de antemão decididamente reacionários, a filosofia de Bergson dirige-se também àquela intelectualidade que estava descontente com o desenvolvimento corrupto do capitalismo da Terceira República, que já começava a procurar um caminho pela esquerda, em direção ao socialismo. Como todo importante filósofo da vida pertencente ao campo irracionalista, Bergson aprofunda esse problema como se tratasse de uma oposição ideológica geral entre o morto e o vivo, sendo que esses círculos facilmente compreenderam, sem uma expressa indicação de Bergson, que sob o conceito do morto subentendia-se a democracia capitalista, que a sua oposição contra esta encontrava em Bergson um apoio filosófico. Procuraremos ilustrar o efeito concreto disso com o exemplo de Sorel. Nesse sentido, Bergson exerce na França, nos tempos da crise do final do século XIX e do início do século XX, caso Dreyfus, etc., um efeito parecido com aquele de Nietzsche na Alemanha, no tempo da supressão da lei contra os socialistas. A diferença está aqui também no fato de que a filosofia da vida irracionalista de Nietzsche constitui um chamado aberto à atividade imperialista, reacionária, antidemocrática, antissocialista, enquanto em Bergson essas finalidades não se apresentam abertamente, mas são apenas anunciadas de modo genérico e ideológico, são disfarçadas sob o véu da neutralidade. Essa aparente neutralidade política de Bergson não tem apenas o efeito de confundir e desencaminhar a intelectualidade às voltas com uma crise ideológica, mas confundir e desencaminhar justamente num sentido reacionário. Esse efeito de Bergson pode ser estudado de modo mais nítido na evolução de Peggy. O militante comunista da resistência, G. Politzer, assassinado pelos fascistas de Hitler, caracteriza muito bem a natureza reacionária do abstracionismo bergsoniano. Abre aspas. Fundir-se com a vida, vibrar com a vida toda significa permanecer frio e indiferente diante da vida. As verdadeiras emoções ficam submersas no meio da sensibilidade universal. Um pogrom se desenvolve na duração, durée, nem mais nem menos que uma revolução. Quando se procura apreender em seu colorido individual o elemento da duração, quando se admira a dinâmica da confusão desses elementos, esquece-se exatamente de que, num caso, trata-se de um pogrom, no outro, de algo bem distinto, de uma revolução. Aqui se vê claramente o que une o mais notável representante do racionalismo da Europa Ocidental com a figura central dessa tendência na Alemanha moderna, isto é, com Nietzsche, e também como aquele necessariamente em decorrência do desenvolvimento desigual dos dois países. Perde para este em concretude e decisão no desenvolvimento da imagem de mundo reacionária e racionalista. Essa diferença também se mostra em relação às tradições filosóficas. Enquanto na Alemanha o último Schelling inicia o ataque contra o racionalismo cartesiano, ataque que depois, como veremos mais adiante, recebe na época de Hitler a sua forma mais aguda, a da rejeição de todas as filosofias progressistas burguesas, da canonização de todos os declaradamente reacionários, Bergson e o bergsonismo movem-se sem maiores polêmicas em uma linha de interpretação dos filósofos do progresso. É verdade que Bergson critica os positivistas e também Kant. É verdade que ele recupera místicos franceses como Madame Guyon. Apesar disso tudo, não se pode verificar nele e em seus seguidores uma recusa decisiva das grandes tradições francesas.
e isso nem mesmo no curso do desenvolvimento posterior. J. Val, que se encontra muito próximo do existencialismo, ainda tenta salvar a conexão interna entre Bergson e Descartes, estabelecendo um paralelo entre o cogito deste com o outro, bergsoniano, je duré, donc je suis. Temos aqui um exato paralelo com todos aqueles alemães que querem reinterpretar como irracionalistas os filósofos do passado, como faz Simeon com Kant e Dilthey com Hegel. Tampouco essa fase é superada pela escola existencialista francesa, que afirma também sua ortodoxia cartesiana. O fato de termos explicitado até que ponto Bergson chega no desenvolvimento do irracionalismo não significa, de modo algum, que não tenha havido na França uma reação ideológica militante. Pelo contrário, todo o período imperialista está repleto dela. Pense-se em Bourget, Barré, Maurras, etc. De fato, o irracionalismo filosófico não assume aí um grau tão dominante como na Alemanha. Na sociologia, pelo contrário, o ataque reacionário aberto é ainda mais acentuado do que no território alemão. O desenvolvimento tardio do capitalismo alemão, o estabelecimento da unidade nacional sob a forma reacionária aristocrática do período bismarckiano, tem como consequência que a sociologia, como ciência típica do período apologético da burguesia, só conseguiu impor-se na Alemanha com dificuldade, após ter vencido fortes resistências apresentadas pela ideologia dos resquícios feudais. E mostraremos, no momento oportuno, que a sociologia alemã, em sua crítica à democracia, elabora muitas vezes os resultados da sociologia do Ocidente e os adapta às finalidades especificamente alemãs. Naturalmente, não podemos tratar aqui, nem mesmo de modo superficial, da sociologia ocidental. Ela desenvolve aquilo que os fundadores dessa nova ciência burguesa criaram: a separação minuciosa dos fenômenos sociais de sua base econômica, a transferência dos problemas econômicos para outra ciência, totalmente separada da sociologia, atingindo-se, deste modo, uma finalidade apologética. A deseconomização da sociologia significa simultaneamente a sua deshistorização. As determinações da sociedade capitalista, representadas de modo distorcido, podem, a partir desse momento, ser tratadas como categorias eternas, relativas a toda forma de sociabilidade. Também não há necessidade de comentar que uma tal metodologia pretende provar, de modo direto ou indireto, a impossibilidade do socialismo e de qualquer revolução. Dentre a intricada abundância temática da sociologia ocidental, queremos destacar apenas dois aspectos que são de particular importância para o desenvolvimento filosófico. Surge uma ciência específica, a psicologia das massas, e seu representante mais destacado, Le Bon, para resumir, contrapõe a psicologia das massas, considerada algo meramente instintivo e bárbaro, à racionalidade, à civilidade do pensamento do indivíduo. Quanto maior for a influência das massas sobre a vida pública, mais ameaçados ficarão os resultados do desenvolvimento cultural da humanidade. Se nesse caso se apela contra a democracia e contra o socialismo em nome da ciência, então outro eminente sociólogo do período imperialista, Pareto, responde entoando um canto de consolo, em nome da mesma sociologia. Se considerarmos, de novo, de modo muito resumido, que a história de todas as transformações sociais é da substituição de uma velha elite por uma nova, então novamente estarão a salvo, em termos sociológicos, os fundamentos eternos da sociedade capitalista. E, portanto, não se pode nem mesmo falar de um tipo fundamentalmente novo de sociedade, da sociedade socialista. O alemão R. Michels, mais tarde partidário de Mussolini, aplicou esses princípios também ao movimento operário e utilizou o surgimento da burocracia operária sob as condições do imperialismo, condições que ele naturalmente não refere, para demonstrar que o aburguesamento de todos os movimentos de trabalhadores é um fenômeno sociológico, ditado por leis próprias. Uma posição particular na filosofia e na sociologia ocidental é ocupada por G. Sorel. Lenin chamava-o esporadicamente de o notável confusionista, com toda a razão. Nele, de fato, se confundem bruscamente as mais contraditórias premissas e conclusões. Em suas convicções intelectuais, Sorel é um puro pensador burguês, um típico intelectual pequeno burguês, tanto do ponto de vista econômico como do filosófico. Ele aceita a revisão de Marx feita por Bernstein. Apoiando-se neste último, ele recusa a dialética interna do desenvolvimento econômico
em especial a do capitalismo, como dinâmica necessária que leva à revolução proletária. Portanto, assim como Bernstein, ele despreza a dialética como método filosófico. Ele a substitui pelo pragmatismo de James e principalmente pela intuição bergsoniana. Ele adota da sociologia burguesa do seu tempo a ideia da irracionalidade dos movimentos de massa, assim como a concepção de elites de Pareto. Ele encara o progresso como uma ilusão tipicamente burguesa, apropriando-se quase sempre da argumentação dos ideólogos da reação. A partir de todos esses pressupostos reacionários herdados do idealismo burguês, Sorel desenvolve, num autêntico salto mortal intelectual racionalista, uma teoria da revolução proletária pura, do mito da greve geral, do mito do uso proletário da violência. Essa é a imagem típica da rebeldia pequeno-burguesa. Sorel odeia e despreza a cultura da burguesia, mas em nenhum ponto concreto pode se desprender ideologicamente da influência dessa cultura que determina todo o seu pensamento. Se, portanto, o seu ódio e o seu desprezo lutam para expressar-se, o resultado só pode ser um salto racionalista para o desconhecido completo, para o puro nada. O que Sorel chama de proletário não é outra coisa que uma negação abstrata de todo o elemento burguês, sem nenhum conteúdo concreto, pois, sempre que ele principia a pensar, ele pensa em conteúdos burgueses, em formas burguesas. A intuição bergsoniana, o irracionalismo da durée réelle, recebe aqui, portanto, o assento de uma utopia do completo desespero. É exatamente na concepção do mito soreliano que se despreza com clareza essa ausência de conteúdo abstrato. Como sabemos, Sorel recusa de antemão toda forma de política e fica completamente indiferente diante dos fins e dos meios reais e concretos de cada greve. A intuição irracionalista, o mito sem conteúdo produzido por ela, colocam-se totalmente alheios em relação à verdadeira realidade social. Não é mais que um pulo estático para o nada. E é exatamente nisso que reside o motivo do fascínio exercido por Sorel sobre uma determinada camada da intelectualidade durante o imperialismo. É o que faz com que esse racionalismo torne o descontentamento com a sociedade capitalista pateticamente exasperado, impedindo até mesmo a luta contra ela. Mesmo que a tendência monárquica em Sorel tenha sido apenas um episódio, no entanto, é algo mais que episódico quando, durante a grande crise revolucionária do final da Primeira Guerra, ele é capaz de entusiasmar-se simultaneamente por Lenin, por Mussolini e por Hébert. A indiferença e a falta de orientação que Pulitzer recrimina em Bergson aparece em Sorel de modo formal como atividade patética, mas sem nunca chegar a superar o seu caráter como falta de orientação. E certamente não por acaso que uma teoria desprovida de qualquer conteúdo, como a teoria do mito de Sorel, tenha se tornado tão importante para Mussolini, ao menos temporariamente. Com isso, de fato, a confusão espontânea e racionalista de Sorel transforma-se numa demagogia consciente. No entanto, a transformação pode ser operada, isto é importante, sem uma mudança essencial no conteúdo e no método. O mito de Sorel é tão exclusivamente passional, tão privado de conteúdo, que ele pôde converter-se, sem esforço algum, no mito demagógico do fascismo. Quando Mussolini diz, criamos o nosso mito, o mito é uma fé, uma paixão, não precisa ser realidade. Ele é real pelo fato de ser um estímulo, uma fé, de significar coragem. Estamos diante do mais puro Sorel, por meio de quem a teoria do conhecimento do pragmatismo e da intuição bergsoniana fizeram-se veículos da ideologia do fascismo. De um fascismo que, com todos os seus horrores, não alcançou jamais o significado universal daquele terror que o hitlerismo significou para o mundo inteiro. É, por exemplo, característico que o fascismo de Hort, na Hungria, que manteve estreitas relações políticas com o da Itália, buscou sua ideologia na Alemanha, então ainda pré-fascista. É claro que também aqui o vínculo ideológico de Mussolini com Bergson, James e Sorel é muito mais débil e formal do que aquele entre Hitler e o racionalismo alemão. Feitas, porém, todas essas ressalvas, esse único fato, no entanto, já esclarece o que queremos demonstrar aqui e mais à frente, sempre que possível. Não há nenhuma tomada de posição filosófica inocente.
em relação à responsabilidade diante da humanidade. É de todo relevante que a ética e a filosofia da história de Bergson não tenham levado diretamente a consequências fascistas, tendo em vista que, a partir da filosofia de Bergson, Mussolini pôde desenvolver, sem falseá-la, uma ideologia do fascismo. Também é relevante, assim como não significa um álibi para Spengler e Stefan George, como precursores ideológicos de Hitler, que o nacionalsocialismo realizado não tenha correspondido ao gosto pessoal deles. O simples fato dos vínculos que aqui são apresentados deve ser um dicite monite para todo intelectual honesto do Ocidente. Ele mostra que a possibilidade de uma ideologia fascista, reacionária e agressiva está contida objetivamente em toda a expressão filosófica do irracionalismo. Quando, onde e como semelhante possibilidade, aparentemente inocente, pode fazer surgir uma terrível realidade fascista, é algo que não se decide filosoficamente, não se decide no terreno da filosofia. Mas a compreensão desses vínculos não deveria atenuar a responsabilidade dos pensadores, mas aumentá-la. Seria um auto-engano perigoso, uma pura hipocrisia, lavar as mãos e, em nome de Croce ou de James, apenas olhar com desprezo para o desenvolvimento do racionalismo alemão. Concluindo, esperamos que nossas observações tenham mostrado que, apesar da ligação espiritual entre Bergson, Sorel e Mussolini, não fica diminuída a função de guia sustentada pelo irracionalismo alemão. A Alemanha dos séculos XIX e XX continua sendo o país clássico do irracionalismo, o terreno em que ele se desdobrou de modo mais variado e mais completo, podendo ser estudado de modo mais profícuo, assim como fez Marx investigando o capitalismo na Inglaterra. Acreditamos que esse fato pertence às páginas mais ignominiosas da história alemã. Por isso mesmo, ela precisa ser estudada a fundo, para que os alemães a superem radicalmente e possam, com energia, evitar sua perpetuação ou seu retorno. O povo de Dürer e Thomas Müntzer, de Goethe e Karl Marx tem tanta grandeza em seu passado, tão grandes perspectivas para o seu futuro, que não há razão para que se assuste perante um implacável acerto de contas com o passado perigoso e sua herança nociva, ameaçadora. Nesse duplo sentido, alemão e internacional, este livro quer expressar uma advertência, um ensinamento para todo intelectual honesto. Budapeste, novembro de 1952.